Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast, programa de rádio sempre dedicado a falar de música e outros assuntos que orbitam o tema. Você pode conferir tanto no seu streaming preferido, quanto também na Rádio Brasil de Fato 98,9, através do site do brasildefato.com.br e também pelo canal do YouTube. Episódio número 66, hoje recebendo meu camarada Felipe Vassão, produtor, ganhador de não só 1 nem 2, mas 4 Grammys, uma figura interessantíssima, um dos melhores criadores de conteúdo da internet mundial, e um papo que falou muito sobre produção, falou muito sobre inteligência artificial também, que é um assunto que ele tem tratado bastante, e você confere agora. Não, primeiramente, agradecer sua presença aqui. É um negócio que a gente tem que falar, né? A gente tem que agradecer sempre a presença dos músicos aqui, porque, ao contrário do que muita gente acha, o pessoal é ocupado, o pessoal é cheio de coisa pra fazer, então vir aqui não é que tava de bobeira também e veio aí, tava passando na rua e subiu aí. E também dizer que, assim, eu tenho uma identificação contigo, você é uma das presenças positivas na internet, e que eu acho que é parecido com o que eu faço aqui, que é num outro formato, mas acho que a intenção é sempre querer fazer as pessoas se aproximar mais da música, gostar mais de música, ouvir mais, né? Tá mais dentro da parada. Felipe Vassão, muito obrigado, mano. Obrigado a você. Valeu demais. Obrigado pelo convite, obrigado por abrir essa porta e... Você fala que eu sou músico, eu nem sei se eu sou músico mais. Assim. Então, pronto, esse já era o primeiro ponto, porque todas essas outras funções que estão intimamente ligadas à música, assim, elas não são exatamente a primeira opção quando você pega... Você começou com guitarra? Na verdade, comecei com piano quando eu era criancinha, assim, tipo, meus irmãos faziam aula de piano com a minha tia, Yara. Tinha um piano em casa, alugado. Eu tinha uns 5 anos, assim, eu pirava, mas aí não podia tocar no piano, né? Essa história, muita gente viveu isso. Não encosta no piano que, tipo, não é feito pra criança aqui, ó. E aí, quando eu mudei pra São Roque, 82, assim, tinha 7 anos, aí eu comecei a fazer aula. Fiz 1 ano e pouco de aula lá, 7, 8 anos, assim, bem moleque, chato pra caralho, assim, pozole, bona, aquelas coisas. Não tinha o menor saco de fazer aquilo. Aí meio desencanei, mas sempre ficou alguma coisa lá em casa, violão, pá. Aí meu irmão voltou de uma viagem e trouxe uma fita de VHS do Police, com todos os videoclipes. O Police tinha acabado de acabar, e junto daquele Every Breath You Take, que é aquela coletânea final deles, né? Veio uma fita com todos os clipes. E eu pirei, queria tocar aquilo, queria cantar aquilo, sei lá. Aí eu comecei a meio autodidatamente pegar a Vigu e tirar. Aí eu comecei a me interessar por tocar guitarra. Comecei a montar banda, aquele rolê clássico, tirar heavy metal, Iron Maiden, Shredders, Steve Vai, essas merda, Frank Zappa e tal. Isso foi dos 12 aos 16 eu pirei e resolvi fazer música, resolvi fazer faculdade. E fiz composição e regência na Unesp. Olha só. E não terminei, porque eu já comecei a fazer trilha, fui fagocitado pelo mundo publicitário. E aí já era, assim, aí eu fiquei 30 anos fazendo publicidade. Pode crer. Eu imagino que esse é sempre o caminho, assim, né? Começa com essa ideia de tocar, de ter banda e tal, e aí a gente vai descobrindo no meio do caminho que não é só isso e que isso não é pra todo mundo também. Cara, não, exatamente, assim, tipo, você aguenta subir num palco todo dia, né, tipo, porque é isso, né, é um trampo extenuante. Eu lembro, eu voltei pros palcos, assim, em 2012, quando eu fiz direção pro Emicida. A gente montou uma tour. Eu lembro de, caralho, mano, que trampo que é isso aqui, velho. Busão e avião e hotel. Quando você tem 20 anos é do caralho, mas quando você tá com 40...
sabe? Eu sei bem, cara. Então. Eu sei bem. Fala, caralho, pô, não tô vendo os meus filhos e tal. E aí, pelo menos quando eu tava com estúdio e o estúdio crescendo, eu conseguia ter mais tempo livre, assim, conseguia organizar para poder ficar com os meus filhos quando eles estavam crescendo. Então foi uma escolha ali, assim, também de não tocar mais, assim, por isso que eu falo que eu não vejo mais como músico, porque eu não estudo mais, eu não toco mais. Se você precisar que eu produza alguma coisa, eu vou sentar e vou te entregar pronta. Mas não vou te contar como é que eu fiz. Aqui a gente acende vela pra Santa Edith, né? Não, teve uma vez que eu precisei fazer um bagulho meio... Chama aqueles caras de máscara, Slipknot. E aí tinha um solo pra fazer, né? Eu falei, caralho, bicho, e tava só eu, não tinha ninguém pra fazer, tipo, era noitão, assim. Aí eu peguei e gravei tudo meio... metade do tempo. Oitava baixa, assim, nossa, pegou pra caralho. Nunca ninguém vai ver. Os truquezinhos que a gente tem. Cara, e aí você ficou muito tempo fazendo publiça, né? Fazendo jingle mesmo, né? Enquanto ainda existia isso, né? Acabou, né? Até foi meio acabando, assim, né? Ao longo desses últimos 30 anos, assim, o jingle deixou de ter presença. O que aconteceu muito, eu vivi muito, sabe? Porque até virei meio expert nisso, era canções pra vestir uma campanha. Pra parecer que você comprou aquela música, que você licenciou aquilo de alguma banda. Então a musiquinha em francês, cantando alguma merda, pra vender uma porra lá, entendeu? E às vezes você tinha que fazer umas coisas no estilo estilo Mumford & Sons, que bombou uns 10 anos atrás, essa porra. Aí umas vozes, hey, né? Violão, bate palma e tal. Então você acaba virando craque de fazer umas cópias dos bagulhos, assim, sabe? E aí tinha uns que ficavam bons mesmo. Você fala, caralho, isso aqui ficou legal. A ponto de pessoas falando, caralho, que música é essa? De que disco que é? Onde que tá e tal. Então fiz muito isso, assim, especificamente. E muita trilha também. Trilha mais cinematográfica também, muita coisa. Jingle mesmo, mano. Até o final dos anos 2000, assim, eu fiz bastante. De 2010 pra cá começou a cair, mas não tem mais, né? Que jingle que tem? Que marca que fala Vivo é legal, ligue com Vivo, sabe? Assim, quem que compra isso? Porque né? foi mudando tudo, foi mudando o cenário de propaganda, os formatos, né? Vai mudando a mídia. Inclusive, eu já vou falar disso daqui, porque depois a gente vai... Tá aqui na nossa mesa aqui, um livro chamado Como a Música Ficou Grátis. O escritor é o Stephen Witt, e eu vou dar o spoiler final, porque assim, o que aconteceu, todo mundo já sabe o que aconteceu, a gente não sabe como é que chegou até aqui. O livro é bem interessante. E aí eu vou ler o finalzinho da parada aqui, que ele fala o seguinte, que nesses últimos 20 anos quase, ele acumulou 100 mil arquivos de MP3, né? Porque fala sobre pirataria, sobre download, mudança de cenário do mercado e tudo mais. Aí ele falou assim, 100 mil arquivos em 9 HDs, fui guardando todos os HDs dos meus computadores e tal. Havia levado 17 anos para acumular todos esses arquivos, mas o surgimento da computação em nuvem fez disso algo sem sentido. Meus instintos de acumulador estavam desaparecendo, manter a biblioteca se tornava mais cansativo a cada ano, os HDs antigos não sequer funcionavam nos sistemas modernos. Por isso, acabei cedendo, contratei um plano no Spotify e aceitei a realidade, que eu considerava meu arquivo pessoal não passava do monte de lixo virtual. E cara, né, que a gente tava comentando aqui no off, o que é foda assim, as coisas vão mudando, o cenário da música vai mudando, e esse livro aqui, cara, não fala de música, não tem um músico atuando, nada, né? Tem um caso, uma história muito louca quando rolou o tsunami, tinha um casal brasileiro mergulhando na costa ali, né, onde rolou a primeira onda. E os caras, eles estavam numa profundidade que lá embaixo, pra eles, foi uma marola. A hora que eles subiram e viram, falou assim... Cadê? Até onde tá aí nessa água aqui, né? Às vezes eu sinto... na vida de músico, assim, eu sou um pouco esse casal, assim, sabe? Fica um monte de coisa acontecendo ali em cima, e a inteligência artificial, e aí agora e download, e streaming, e isso e aquilo, e sei lá, cara, eu fico aqui igual um Neandertal, tocando saxofone. É que você tá fundo, né? É. Tem um monte de gente que tá querendo chegar fundo e não...
tá rolando esse tsunami em cima e não consegue simplesmente, você tá lá já. Então assim, eu vi um vídeo hoje, saiu um bagulho do Google que faz vídeo, né? Agora você dentro um prompt lá, o cara tocando saxofone debaixo d'água, e vai sair com som, né? E aí, um monte de vídeo bosta falando sobre AI com isso, assim, um monte de vídeo que eu falo, nossa, que coisa idiota, como ideia, assim. Até que eu vi um excelente hoje em dia, que o cara usou esse Google aí, esse Veo Trace, que é essa Trace, cara, e fez um filme que eu achei foda, assim, falei, pô, que foda, fui ver quem fez. É um maluco que já ganhou Oscar, né? Christopherson lá, já concorreu ao Oscar, um maluco com 20 anos de carreira de filme. O cara pega uma IA dessa e ele janta, né? Porque ele tem o que falar. Então, assim, quando os caras falam, você acha que as pessoas deveriam estudar música ainda? Sim, as pessoas deveriam estudar. Você quer fazer música? Estuda música, estuda tudo que tem a ver com comunicação. Porque cada vez mais a gente vai precisar dessa aba. Isso é uma parada. Quem tá ouvindo agora acabou de ouvir o conselho do produtor. O cara que tem a visão do todo. E o mais louco é que, assim, grande parte do que a gente ouve hoje em dia de música feita, né, gravada, pode ser feita por IA. Pode ser. Porque a gente deixou a música chegar nesse ponto. Que ela é toda quantizada, afinada, arrumada. Então, é uma coisa muito comoditizada, assim. Tipo, é tudo meio que a mesma coisa, né? E agora eu tô vendo despontar coisas, assim, discos que saem, que as pessoas gostam, que as pessoas ouvem, que fogem disso. Então, saiu agora o disco do JP, o João Gomes e o Mestrinho. Mano, é uma percussa, 2 violas, 3 vozes e uma sanfona. Que disco de pop que tem hoje em dia que você vai fazer assim? Exato. Me conta. E tá bombando, os caras estão com uma turnê fechada. Mas aí, deixa eu fazer um parênteses. Porque aí, óbvio, não tô comparando dessa forma, mas, por exemplo, se você pegar esses caras desse tamanho, tipo o João Gomes do tamanho que ele tá, sei lá, a Beyoncé do tamanho que ela tem, se eles fizerem qualquer coisa, não vai rolar. Eles não estão com a faca e o queijo na mão pra justamente poder fazer um negócio muito diferente e dar certo? Diferente assim, diferente dentro de um possível, dentro de uma roupa... Não vai lá o João Gomes com o Mestrinho fazer um disco de free jazz, improvisação livre, mas a comunicação tá aí, o formato, talvez a sonoridade seja inesperada, mas tem muitos elementos pop, tem uma comunicação, é uma parada muito pop. O repertório é pop. Não? O repertório, então, as canções são ótimas. Sim. E canção ótima não só depende de você sentar e fazer. É uma canção boa, né? Então, assim, não vão ainda estourar uma música feita por IA. Acho que pela narrativa de mídia, de PR mesmo, assim, eles vão forçar a barra pra uma música feita por IA estourar. Estourar do tipo This Beautiful Dream, essas músicas que você fala, caralho, para de tocar essa merda. Vamos chegar nesse ponto. Eles vão forçar a barra pra isso rolar. Mas a gente tem há 1 ano e meio Suno e Udio, esses 2 apps. Agora tem Refusion e Mureca. São 4 apps que fazem texto pra música. E que você pode hoje em dia subir um som também, ele pega aquele som e mexe. Enfim, são IAs generativas de música. Eu não vi até agora nenhuma música que saiu crua de um app desse bombar. Por que será? Né? Eu tenho a minha hipótese que ela não sabe compor. Ela sabe recombinar coisas que parecem música. Exato. É tipo você, nos seus primeiros 6 meses tocando sax. Você tava tirando música dos outros, sim, aprendendo onde botar o dedo, sacando qual é que é. Você não tava já com uma linguagem tua. Mas esses IA vão chegar lá. Então, eles vão chegar lá ou eles vão criar uma outra coisa? Que eu acho que é muito mais isso. A gente vai ver muita gente tem o fetiche dessa substituição, né? A IA vai substituir... Não, a gente vai criar um novo ramo de coisas. Então as pessoas vão querer ouvir música de IA. Vão querer ver filme de IA. Vai ser quase que um novo estilo, sei lá. Mas, voltando aqui, sim, eu acho que tem uma coisa de comunicação no sentido do que você quer dizer. Não é porque você pode gravar uma música que você vai gravar essa música, entendeu? Antigamente você precisava tocar... Não, vamos voltar 70, 80 anos. Como é que era feito um disco? Músicas muito boas,
alguém que sabia cantar muito bem, a ponto de aguentar uma sessão de gravação de um dia inteiro com uma big band atrás, ou algo desse era esse formato. Aí a gente começou a ter multipista, você podia errar, começaram a pode errar de novo, a gente grava de novo ali, a gente edita essa fita junto, a gente começou a criar várias formas de processar o som, a ponto de que hoje em dia você entra num app lá, num site e acha sons muito profissionais, assim, né? E você pode montar uma música usando tijolos quase Lego. Sim. Grande parte que a gente ouve hoje em dia é feito dessa forma. E grande parte das coisas que a gente ouve hoje em dia não tem sentido. Porque é só isso, é só um bonde de Lego junto. Então, voltando pro Lego, você brincava de Lego ou não, mas Lego, você comprou o set do Lego, você monta lá, você monta o bagulho que veio lá. Ainda, aí sobra aquele... Qual que é o grande lance? Quando você de Lego pra minha filha, pra poder brincar com ela. Nossa, sacão, tem desse PlayStation 5 aqui, criançada, é ó na hora. Eu fiz isso com meus filhos também. Mas o grande lance ali é quando você tá com os Legos soltos e começa a meio pirar. E aí é muito fácil você pirar e fazer qualquer merda, né? Tipo, massinha. Eu lembro quando eu era criança, eu comprava aquelas massinha, várias coisas, vermelho, azul, babá, ia montando umas coisas, um bicho e tal, e aí começa a juntar uma com a outra, todos ficavam da mesma cor, que é aquele marrom escroto. E aí eu sinto que nossa música virou isso hoje em dia. Essa ser. Massa meio marrom, meio... Você dá play, tudo é meio igual, as mesmas músicas sendo tocadas igual. Aí aparece alguém com uma coisa única, com uma visão única, com uma cor única, que às vezes hoje em dia eu tendo a querer menos coisa, eu quero ouvir menos coisa, eu não quero essa quantidade. Só porque você pode ter 400 tracks na sua sessão, você não precisa ter. Exato. As pessoas vão empilhando e gravando e juntando e abrindo e coisa... O bagulho é chato demais. Tem uma hora que, sabe, é que nem você comer um prato com todos... todos os temperos do mundo. Eu vou colocar todos os temperos. Tudo. Tudo. Então, primeira coisa que você... É salgado, é doce, é azedo, é picante, tudo ao mesmo tempo. Agora, come todo dia isso aí, mano. Não dá. Mas eu acho que isso tem... Isso, óbvio, né? É um assunto que é recorrente aqui dos papos, né? Que tudo isso tem a ver com mil mudanças e mudanças de cenário, mas a lógica também, o que as pessoas procuram, o que as pessoas querem. Eu acho que cada vez mais tem esse pensamento de... Se o João Gomes fez um disco de uma percussão, violão e uma sanfona, vai ter 300 caras na fila querendo fazer a mesma coisa. Como eu lembro, cara, 15 anos atrás, quando saiu o Nó na Orelha do Criolo, que eu tava lá no meio lá, cara, a quantidade de gente que procurou a gente pra... E assim, sem falar exatamente aquilo, falou assim, pô, a gente queria uma parada que tivesse assim, que tivesse um sax, que tivesse não sei o quê. Eu falei assim, ou seja, você quer o Nó na Orelha com você cantando, é isso, né? Então aí eu acho que nessas o cenário fica mais propício pro IA prosperar, né? Mano, estruturalmente a gente tá falando de uma máquina que sabe recombinar o que já foi feito, tentando adivinhar o que é a coisa mais provável. Então assim, quem cria assim? Ninguém cria assim. Sim. Você não cria falando, eu vou fazer o que é mais provável. Sim. Você podia, às vezes você tá lá compondo e fala, pô, eu vou meter esse SUS aqui, que é óbvio, mas porque eu quero sentir isso aqui agora. Mas não é porque só porque ele é óbvio. Tem um monte de app agora que você clica e ele vai te dando qual campo harmônico você tá e pra onde você pode ir com uns pesos, assim. Esses acordes funcionam mais, esses menos. Isso vai criando um bias, assim, esse viés, assim, de sempre fazer o mesmo rolê, entendeu? Sim. Então, eu sinto que o que é o único do lance do João Gomes? É a ideia em si. Sim. Não é o fazer. Fazer é fácil. Mas da onde saiu isso? Cara, mas é isso. Eu acho que você matou a questão antes dela começar, que é a coisa da comunicação, né? Porque, cara, é uma loucura. Este não é um podcast de polêmicas, a gente não trabalha com polêmicas e eu não quero entrar em polêmicas. Mas assim, há um tempinho atrás rolou toda uma questão, né, do pessoal vai pegar a música do João Gomes e vai colocar num contexto meio de MPB, uma coisa muito light, que tira da essência, não sei o que, corta pro João Gomes com violãozinho, a percussão. Então assim, é porque é isso também, porque é ele, né?
Ele fazendo isso é um negócio... Outras pessoas fazendo isso seria muito óbvio. Ele fazendo isso não é, então... Mano, é muito louco, assim... O João Gomes... Você consegue dizer que o João Gomes é o novo não sei quem? Eu não. Eu não consigo. Vai ter gente que até vai ter gente que vai, mas assim, eu não consigo, né? cara. Mas não é. É ele. Como o próprio Jota, Criolo, ou sei lá, o Ed Luna. Homicida. Emicida. Ele é o novo quem? Né? Então toda a graça tá em você ter alguma coisa única tua. E aí a gente abre para uma outra lente aí, que assim, é uma questão de o que você individualmente tem, que é só teu, que é único, e que as pessoas podem se sentir conectadas. E a gente tem uma narrativa paralela, hoje em dia, mercadológica, que você precisa ser super eficiente, você é uma máquina. Sim. Né? Nós somos máquinas eficientes e a gente é facilmente programável. Né? Você já falou disso já, né? Já. Né? Que a gente já virou ciborgue já, né? Só que não, né? Só que o que faz uma música ser foda é o ponto de vista único que ela tem. Então, o que faz uma obra ser foda é alguma coisa... O foda é usar esse termo. Eu sempre volto aqui, não gosto pra isso de falar bom ou ruim. Não é bom ou ruim. Sim. Mas o que é mais relevante. Acho que seria isso. O que conecta mais. Acho que essa conexão que é o Santo Graal. Né? Eu fiz um workshop há muitos anos sobre música independente, assim. E o grande lance do independente é criar aquela atração para um número de gente suficiente para manter ele funcionando, que quer estar junto daquilo. Não é por causa daquela música específica, mas quer estar junto daquela massa crítica, daquela coisa, entendeu? Aquilo, é isso que é um fandom. Quem ama a Taylor Swift pode gostar das músicas X ou Y, mas gosta da Taylor Swift. Ou do que aquela pessoa acha que ela é, no fundo, né? Não, é um pouco isso. E eu acho que hoje em dia, então, você quer fazer música, o que você vai dizer? O que você vai falar? Por que você vai fazer música? De que forma que você vai fazer? Acho que é isso que é o grande lance. Assim, é isso que vai fazer a gente continuar fazendo música. Porque produzir uma gravação é muito fácil. Sim, faz em casa. Faz no celular. Faz agora aqui no Suno. Faz no celular. Fala aqui, faz uma música assim assado. Eu não posso usar o seu nome, mas posso pegar tudo que seria o seu som, colocar aqui. Ele vai cuspir alguma coisa aqui que você fala, porra, mano, os caras roubaram o meu disco aí. Você tá usando... Porque, assim, a ideia, eu imagino, né, dessas coisas todas, é elas serem ferramentas, né? Eu acho que o problema é quando o IA vira o artista, mas o IA como ferramenta, eu imagino que deve ser interessante. Você tá utilizando isso de alguma forma? Esses aplicativos todos que estão rolando aí? Tem coisas muito curiosas e muito úteis, assim. Tem eu acho que tem as aplicações generativas e tem as outras que são meio analíticas processadoras, então. Plugins, tem vários muito bons. O Xsound tem aquele Sooth, que tem outros também, tem um Bloom também, que é umas coisas que, tipo assim, um EQ mágico. Tudo que você põe lá fica bom. Então isso eu acho foda. Moises, né? Sim. Moisés, eu sou brand ambassador deles, né? E é um app que eu uso porque eu uso, realmente. A gente acabou criando essa nossa comunhão, porque eu realmente uso. É um negócio muito prático, muito útil, que faz várias coisas. Então ele vai lá, começou como esse troço que abre... Você separa... stems, né? Separa os instrumentos do... Só que agora tem um clone de voz dentro também, e vai ter agora uma coisa que é o primeiro passo na IA generativa deles, que você entra com uma demo tua lá, uma viola com voz, sei lá, e ele gera uma sessão rítmica, pra você meio esquetear uma ideia. Eu me vejo usando isso. Muito fácil, assim. Eu tô com uma ideia aqui, então onde eu peguei uma viola, cantei uma parada. Deixa eu ver como é que isso aqui ficaria numa onda meio 70s soul. Aí eu coloco lá, ele vai fazer um negócio meio nessa onda, vai ler o que eu fiz lá e vai criar em cima disso. Aí quando você entra no mundo de IA generativa por si só, que é esse prompt para áudio, né, texto para áudio, que hoje em dia você ainda consegue subir um áudio também e reprocessar o áudio, enfim, que são esses 4 que eu falei mais cedo, eu acho que eles funcionam muito mais como um videogame hoje em dia. A pessoa vai brincar disso. Então, assim, as pessoas... Como foi o bagulho do estúdio Ghibli?
As pessoas Sim. botando... Ninguém quer ver tua foto de Estúdio Ghibli. As pessoas vão lá, você quer ver. Então é uma coisa sua. Você vai lá, você vai meio brincar. Então eu entro lá no Udio, no Suno, sei lá, e coloco lá, fazer uma música pra minha gata. Minha gata chama a Pizca e ela pula pra lá e pra cá, bibi, faz uma música pra ela, estilo heavy metal. Legal, hahaha. É uma piada, você tá sendo entretido. Eu acho que isso vai bombar, por exemplo. Eu quero ouvir um disco de músicas estilo James Brown, estilo soul, anos 60, falando sobre os planetas. Uhum. Legal. Aí você faz lá e ouve aquilo. Não quer dizer que outras pessoas queiram ouvir isso, né? O Marcos Bruso, que é um cara que fala também sobre ele falou uma parada que é... Você vai entrar no Netflix já e vai falar, faz um filme pra mim, estilo Pixar, sobre o meu avô. A história do seu avô. E você vai adorar. Sim. Você vai se ver ali, vai ver a história do seu avô. Quem mais vai querer ver essa merda? Ninguém, entendeu? E aí eu vou fazer o meu, aí cada um vai fazer seu... É uma grande bronha, né? É uma punhetona, assim. Eu acho que talvez como parte de um processo, como essa ferramenta né, para exercitar, talvez seja interessante. Só para não perder de vista aqui e voltar um pouquinho, para você que nunca abriu um programa de áudio, nunca gravou nada na sua vida, para você entender o que é que a gente tá falando, plugin que o Felipe falou aqui, é tipo assim, ó, tipo filtro de Instagram, só que para som. Isso. Tá? Fazendo uma comparação assim esdrúxula para você entender do que a gente tá falando. Eu acho que isso daí pode dar certo, tudo isso pode dar certo, por conta da forma que a gente está consumindo as coisas via aplicativo, via Instagram, TikTok, né? Eu acho que pro timing das coisas pode ser muito interessante, porque, por exemplo, essa coisa, você vai lá e faz a sua versão Estúdio Ghibli, você vai lá e coloca lá 2, 3 palavrinhas lá e o IA cria uma música sua, e a gente que tá consumindo coisas num formato de 30 segundos, eu acho que pode ser sucesso, entendeu? Porque tem esse artista hoje que é um artista, esse artista músico, que ele existe de vídeos de 30 segundos até o próximo vídeo de 30 segundos, e aí amanhã tem mais um vídeo de 30 segundos. Porque se você for parar pra ver mesmo, pra analisar e for demorar aquilo ali, às vezes não tem nada, mas em 30 segundos é isso, é engraçadinho, te entretém, né? O que o pessoal tá chamando de doom scrolling, né? Que você fica ali pra sempre olhando as coisas no feed, ali é tudo meio engraçadinho, tudo fácil de consumir, você fica ali, né, derretendo ali e vai embora, né? Voltando no que você leu do livro do maluco aí, eu me lembro de sonhar em ter uma jukebox em casa, mas uma jukebox do tamanho dessa sala, assim, com todos os CDs do mundo, e eu poder sentar, botar um fone e falar, hoje eu quero ouvir o disco tal do Yes. E o bicho pegava lá e pô, era um sonho que eu tinha. Loucura minha. Uma CD-teca automatizada para ouvir qualquer coisa. Aí apareceu o MP3. Falei, caralho, que loucura. Você consegue fazer um arquivinho pequeno. Eu lembro de baixar ele. A primeira vez que eu baixei um MP3 na minha vida foi de um site que aquela revista Wired falou, nesse site tem uma banda que lançou um disco em MP3. Aí eu tive que baixar, era wall, né, aquela conexão discada ainda. Discada, né? Demorou uma noite inteira pra baixar uma música. Ninguém nem lembra o que é isso. Baixei e ouvi a música, falei, caramba, que louco e tal. E eu pensei, caralho, isso aqui vai mudar. Aí eu fazia aula com o Reuter nessa época. Cara, você fez aula com ele? Fiz aula com ele. E ele falou uma coisa, falou, cara, a música daqui a alguns anos vai ser que nem água. Você abre e sai, assim. Eu falei, caralho, mano, que velho pra frente, né? Esse velho era foda, mano. O que a gente tem hoje em dia? Música que nem água. Aperta aqui e foi. E aí eu lembro quando saiu streaming, eu fiquei, caralho, mas como assim? Tem todas as músicas lá, velho? Aí eu fui ver, tinha mesmo. Aí eu fiquei um tempo, falei, não é possível. Agora, não tem, por exemplo, esse disco que eu disse do Police, que foi o último disco deles, tem uma versão de Don't Stand So Close To Me de 86, que é uma que tinha clipe. Tacatá, tucutá, tucutacatá, e entra um beatzão, pá, tem um clipe nessa porra. Isso não tá aqui, você não acha. Tem um videoclipe, esse dia eu vi Robin Hood com a minha filha. Robin Hood do Kevin Costner. Daquela música do Brandon lá. Everything I do, I do for you. Falei, pô, tem um clipe louco disso. Fui no YouTube, não tem. Por quê? No mundo digital está na mão deles.
Sim. O que eles querem que a gente veja. E quando você compra a porra de um disco, de uma fita, de um Blu-ray, aquilo faz parte da tua vida. Real. Você não tá... Essa coisa da nuvem é muito, muito perigosa, assim. A nuvem é só um HD de outra pessoa. Exato. Na verdade, não é o seu. Você está abrindo mão de ser dono. Eu dei essa volta porque tem uma molecada hoje em dia que tá saindo dos streamings e indo comprar disco e indo comprar filme. Porque tá de saco cheio do doom scrolling. Tá de saco cheio de ficar sujeito ao que o Spotify quer que você ouça. E vai lá e compra um disco, compra uma fita, compra alguma coisa e ouve aquilo. Mas é meio tipo assim, é como se a gente estivesse tomando de volta esse controle, sabe? Que a gente tinha. Quando você... Sei lá, qual foi o primeiro disco que você ouviu, que alguém chegou pra você, sei lá, que o seu primo mais velho, sei lá, algum amigo falou, olha, ouve isso aqui. E você ficou, caralho. Quantas vezes você não teve essa sensação? Cara, por incrível que pareça, esse disco que essa pessoa falou uma vez, a primeira vez pra mim, falou assim, cara, ouve isso daqui que você nunca ouviu nada igual. E aquele som, assim, virou uma coisa mitológica na minha cabeça. Ele não está no Spotify, que é o One Nation do Funkadelic. Tá vendo? Não tá lá. Não tá Dalma, lá. manja Dalma. O trio do... Era o Ulisses Rocha, o André pode... Gerais Cara, Sete. as coisas de música brasileira Não tem. Não acha. Não acha. Música brasileira esquece. E Os aí? discos de choro, E os aí, discos de cadê? samba. Esquece. Porque, de novo, né? De novo, a gente tá lá mergulhado lá no marzão, lá, enquanto o tsunami tá passando em cima. Guerra de gravador. Cara, é bizarro esse livro aqui, não, né, falando de novo dele. Como a música ficou grátis. Todos os agentes da história, ninguém é músico. E aí eu vou fazer mais uma propagandinha dele. Logo no começo ele fala, tem um alemão que ele fez a primeira tentativa do streaming em 71, que era um catálogo de músicas que você ligava, você pegava o seu telefone, o telefone que ficava na parede, que muita gente nunca viu e que tinha um negócio de rodar assim, e aí você discava o número da música que você queria ouvir e foi o primeiro on-demand da história. E ouvia pelo telefone. Que coisa, brother. Em 1971, cara. Esse cara pensou nessa parada. Genial. À frente do seu tempo. É uma coisa... E é engraçado que você tava falando, cara, eu fiquei pensando assim, eu... estudante de música no começo dos anos 90, eu era extremamente dependente do Band na Box, que era um programinha que justamente você fazia o quê? Você colocava os acordes e tinha escolhia o estilo. E tinha os presets de estilo que eram todos horríveis, que eles eram horripilantes, e eu que desde sempre toquei música brasileira, sempre fui interessado nisso, cara, o que eles chamavam de samba era um negócio assim, cara. Tatatum, tatatatum, tatatum, tatatum. Samba da onde é era isso, o brother? Zé Carioca da Disney. E eu, cara, a gente ficava sonhando, falou, cara, imagina você dar um play aqui, tem uma base louca, swingadona, e hoje tem, tá todo mundo morrendo Você já de viu medo. Você já viu esse novo, o novo Band Hoje em dia AI, já tem já tem. Puta groove e tal. Ainda é meio estranho, assim, mas eu me lembro muito. Você sabe como que eu cheguei no Band na Box? Tinha um cara que eu fazia umas trilhas com ele, e ele veio falar, cara, isso aqui é perfeito, cara, porque a gente não precisa nem criar mais a trilha. A gente entra lá, coloca o que a gente quer, ele cospe MIDI e a gente joga nos timbres que a gente tem aqui nos samplers e tal, e não precisa compor, entendeu? Eu falei, mas a graça é compor. Pra mim, toda a graça é criar o bagulho, não é tornar isso mais rápido. É o que a gente tá vivendo hoje. Mano, hoje eu posso fazer 5 músicas numa tarde. Eu não quero fazer 5 músicas numa tarde. Exato. Né? E não precisa de IA pra isso. Tem essa febre de song camp. Uma coisa gringa, né? Que rola há anos, não é uma coisa nova. É uma coisa que rola há muito tempo. Mas que pegou aqui nos últimos 10 anos, 5 anos. Junta aqui todos nós aqui, mais uns 10, sei lá. Cada um vai pra uma sala, grupinhos de 3, 4. E a gente tem que compor quantas músicas a gente conseguir pro estilo X pra, sei lá, pra Isa. Porque a Isa tá com um disco novo, vamos ver se a gente emplaca lá. E aí rola uma vibe do tipo assim, mano, fizemos 4 hoje. Caralho, mano, os caras são foda, fizeram 4 músicas. Você dá play é uma música, com verso, refrão, coro, abrindo e tal, tudo. Porque fica um num laptop fazendo só o beat, o outro fazendo onde já grava ali.
Aí você vai ouvir as músicas, cara, 99% é umas paradas que você fala, dá pra ver que foi feito numa tarde, sabe assim? Porque tá soando bem, mas assim, o que você tá dizendo? Qual que é o rolê aí? Qual que é Cara, eu acho que a grande crise é o excesso de informação que a gente é impactado o tempo inteiro, o dia inteiro, porque assim, os processos eles não são nem tão inéditos assim, né? Porque justamente essa parada de compor um monte de música numa tarde, porque alguém tá gravando um disco e não tá precisando de música, isso é um negócio que já é feito muito antes do IA. Há 100 anos atrás faziam isso já. Até um papo, cara. Uma vez eu tive um papo com um cara que é professor de música aqui, da antiga ULM, e ele tava falando justamente isso, ele falando mal de DJ, né? Pô, o cara vai lá e toca um disco, não sei o que tal, isso não é ser músico e tal. Eu falo, pô, mas e tirar o lick do Charlie Parker igualzinho e tocar? Qual é a diferença, entendeu? Qual é o limite, aonde tá o traço dessa reprodução, dessa coisa em série, da cópia? Qual é o limite disso, né? Do artístico, do o que é válido, o que não é. É uma questão, acho que é muito mais filosófica do que... Outra coisa que você quer começar hoje em dia, você criançada, entrando nisso, filosofia. Vai estudar filosofia. Porque é isso, assim, a gente está muito mais discutindo essas questões muito mais intrínsecas do ser e do criar do que o fazer em si, entendeu? Porque no fundo... Cada vez tá mais fácil fazer, né? Hoje em dia é muito mais fácil, até mesmo pra gente que toca, que sabe ler nota, fazer música do que era há 30 anos. Muito então, mais. Assim, realmente, a gente nunca foi contra isso. Contra ser mais fácil ou mais... Né, ou tornar as coisas mais acessíveis. É só... Aqui a gente tá vivendo uma ideia... tá tudo de ponta cabeça, assim. Eu vejo artistas querendo se adequar. Fazendo pra funcionar. Sim. Então, cara, eu ouvi um som esses dias e eu tinha ouvido as demos antes. E eu vi o disco pronto. Cara, eu prefiro as demos muito mais. Não vou falar quem é porque acabou de sair. Mas assim, eu ouvi quase todas as demos. E eu vi o disco pronto. Falei, caralho, lá nas demos tava um mó som, mano. As puta ideia. Mas tem uma coisa asséptica, assim, pra funcionar, sabe? Assim, tem uma asepsia, assim. Que é quando chega o bagulho do João Gomes, que eu citei aqui, com o JP. Até o próprio disco do Jota, não sei se você chegou a ouvir. Porra, é um disco que a gente deixou. Ganhou Grammy. Ganhou Grammy. Deixamos rolar. Deixa acontecer, entendeu? Não tem. Né? O que tá na moda hoje? É isso, então vamos fazer. Não, toca essa porra aí, vamos ver. Assim, com quem não quer nada assim, você tá com quantos Grammy na conta? Oficial ou não oficial? Responda como você quiser. Oficialmente no site do Net Grammy tem 2, mas eu tenho 4 porque o MC ganhou, mas deu um erro de ficha lá. Então o único produtor que ganhou foi o Nave, mas assim, outros 4, 5 que estão aí, eu, Renan, Saman, o Damian Sete, o DJ Du, mais alguém, talvez que a gente deveria ter ganho pelo menos aquele trocinho, mas não veio. Isso é do Amarelo, né? Aí a gente tentou falar lá, ligamos e tal, mas enfim, nunca veio. E o do Jota, a Ouro Marrom ganhou melhor canção, mas quem só ganha quem canetou. Mas ela não seria desse jeito se a gente não tivesse produzido. Então a gente acaba falando que tem 4, mas não tem, né? Tem 2,5, 3,5. Mas é isso aí. É legal, né? Cara, esse é um assunto que volta sempre, assim. É muito legal você ser reconhecido pelos pares. Porque é isso, né? No fundo, um monte de gente que faz música, que cria música, ouviu lá, falou, pô, isso aqui é foda, isso aqui é foda. Por outro lado, abre um pouco essa história que você contou dos caras chegarem e quererem a mesma coisa, né? Ô, mano, vamos fazer um disco, vamos? Meio com um violão, umas percussões. Saiu o disco do Jota. Meio igual que você acabou de fazer. Aí o disco do Jota. Ou pior, vamos ganhar um Grammy, mano. Aí você fala, não, eu não tô fazendo isso pra ganhar Grammy, mano. Se vocês querem prêmio, eu ia fazer outra coisa. Ia, tipo, correr, dar tiro, pular, sabe, sei lá, fazer uma coisa que você consegue realmente mensurar
se o bagulho é bom ou não. Música não tem isso. E assim, fazendo um pouco assim, o advogado do diabo aqui, e juro, não tô falando isso pejorativamente, pelo contrário, mas porque você abriu o papo falando isso, né, sobre a comunicação, né, sobre os artistas comunicarem, tal, que eu acho que é uma grande sacada e é uma grande qualidade que muitos poucos têm. Nesse sentido, a coisa da publicidade conversa com o pop, eu acho que no sentido assim de ser, talvez, não sei se sintético é a palavra, mas sabe, de você, justamente disso é de comunicar, né, de passar o recado muito bem dado. Tem uma parada, cara, eu durante um tempo, eu comecei a fazer publicidade em 92, 93, e aí até 2012, eu meio que nunca parei. Ali eu tive uma estafa, eu quase saí do meu estúdio e tal. Tirei um ano ali pra dar uma reorganizada. E nessa época eu tinha um certo ódio e uma raiva de ter ficado tanto tempo fazendo isso. 20 anos fazendo essa porra. E eu ficava meio puto, assim, meio... Aí eu fiquei um ano fora, fiz outras coisas, fiz disco. Quando eu voltei de outra forma. E hoje em dia eu olho esses últimos 10 anos que eu fiquei e vejo como isso me deu muita musculatura pra lidar com o que dizer e o que não dizer. Me deu muita musculatura pra conseguir filtrar isso, pra conseguir ter essa síntese. E pra conseguir ouvir e trampar com um monte de coisa que eu nunca iria fazer se eu não estivesse fazendo uma trilha que os caras viram e falam: cara, eu quero um bagulho meio banda calypso. Eu nunca iria ouvir. Aí eu parei pra ouvir e falei: caralho, esses arranjos de sopro, mano, dos caras. Tipo, essas linhas de baixo. Nunca ia parar pra ouvir isso. Parei pra ouvir e falei: caralho, os caras falam. Então eu consegui abrir o meu leque musical muito mais e consegui criar uma forma de lidar com questões que pintam de uma forma muito mais plástica, muito mais fácil. Então hoje em dia, eu vou pra uma sessão, gravar, às vezes eu nem sei o que é, o que vai ser, o que vai acontecer, mas eu sei que vai dar certo, porque assim, você já fez aquilo tanto, não sei, quantas gigs você já não foi, que você nem sabe que músicas que vão ser, velho. Você não vai falar qual que foi, mas você sabe. Você pega o saco e fala: o que é essa porra, mano? É aquelas músicas lá, acabou, mano. Você já lembrou, pum. Né? Ou o cara te chama você pra um som, tocar e não tem parte, não tem nada, só toca o som, você ouve o som e faz, né? Aquela velha piadinha, mas você resolveu um negócio em 5 minutos. Não. 40 anos mais 5 minutos, né? Exato. É isso, eu acho que vai ganhando essa desenvoltura. Mas é uma coisa, e aí eu vou te dizer por mim, assim, que me encanta, me fascina, assim, que não é a minha linguagem, não é pra onde a minha cabeça vai, mas eu sou muito ligado nisso, eu gosto muito, assim, de ver como as pessoas conseguem comunicar. Por exemplo, você faz uma música, que aquela música, ela combina perfeitamente com o arranjo conversa perfeitamente com a mixagem, né, com o pacote todo, assim, e é tudo muito assertivo, é tudo muito enxuto, é só o que precisa, não tem gordura pra queimar. Eu sou muito fascinado por isso, assim, pela coisa do você conseguir compor algo que vai grudar na orelha de todo mundo. Porque, cara, é um negócio difícil pro cacete, né? Eu falei uma vez num outro podcast que fazer jazz é mó fácil, difícil é fazer pop. Aí os caras do jazz ficaram putos comigo, vieram me encher o saco. Não, mas, então, cara, é muito... Porque pensa que no jazz você pode fazer basicamente o que você quiser. Exato. Porque tem a ver com o jazz, né? O jazz é isso. Ah. Faz aí o seu bagulho, mano. Pode qualquer nota, pode durar 15 minutos, algo que você deveria falar em uma frase. Exato. É uma coisa, às vezes, tecnicamente difícil, mas fora isso, no momento que você fez, aquilo você entra e você tá livre pra fazer o que você quiser. Grande parte do free jazz literalmente é isso. Sim. Foda-se. Mas, né, enfim. E o que é o pop? O pop é uma síntese, é uma concatenação muito objetiva. Que é difícil de fazer, cara. Porque não é simplista, é simples. São duas... Não é a mesma coisa. Exato. E simples quer dizer que você já passou pela coisa mais complexa e conseguiu decantar o que precisa. O Xuxa, manja o Xuxa? Sim. Me contou, eu nunca trampei com... Acho que é o Guto Graçamel que falou pra ele isso, eu acho, posso estar falando merda. Mas o Xuxa, a gente é muito amigo, e uma vez eu falei: cara, o Guto veio, eu acho que foi ele, falou assim,
falou que foi uma puta aula, assim, fazer um som com o Guto. Na hora que tava já indo já pra mix, ou tava com uma mix pronta, ele falou, chegou lá nos faders lá da mesa e falou, o que é isso aqui? Eu via um... Era um... Falou, você pode viver sem isso? Posso. Então tira. Isso aqui. Você pode viver sem isso? Então tira. Começou a limpar. Sim. E limpa, assim, o arranjo. E aí, voltando para essa história do Song Camp, hoje em dia tem essa ideia de você é um beatmaker, né? O produtor faz um beat, que é uma música instrumental, e dá na mão de um top liner, uma pessoa que canta bem, que vai ter umas ideias melódicas. Grande parte do que a gente ouve hoje em dia de música pop sai desse combo. E muita gente faz beats sem voz, faz esse beat para depois mandar. Só que, para justificar a existência daquela peça musical, acaba colocando alguma coisa que acaba funcionando como voz, até meio que sem querer. Às vezes até aquelas vozes que são que nos últimos 15 anos bombou em música pop. Ou às vezes alguma outra coisa, um synth. E quando cai para o cara fazer top line, para uma mina fazer, não cabe a voz ali. Muita coisa do que a gente ouve de pop hoje tem essa briga, às vezes, rolando. Aí vem uns pop extremamente sintético, simples. Você vai ouvir, se você tira a voz, não tem quase nada. É um bumbo embaixo. E uma puta voz legal, com uma melodia legal, com uma letra foda, sabe? Assim, então Billie Eilish faz isso, Charli XCX faz isso. Tem uma música da Lued que eu saí o disco ontem, né? E eu ouvi uma música Karma, eu já ouvi umas 10 vezes. Então só um... Só um bumbo, uma caixa, depois a gente um synth, a voz, um baixão de synth. Mano. Só explicando que o pessoal sabe que a gente grava antes, né? Saiu ontem do dia que a gente tá gravando. Vai no ar depois, mas saiu assim, ontem pra gente aqui. O troço, mano, saiu ontem no dia de hoje, que é dia 28 de maio, vocês estão vendo isso não sei quando. Mas você ouve e fala, caralho, mano, não precisa mais nada, né? Não precisava ter uns mais biriris e coisas. O funk de BH é um pouco assim. É bem minimalista, né? É engraçado que parece que o cérebro completa o resto que precisa. Exato. É muito louco. E muitas vezes eu chego com algum beat assim, com uma coisa, às vezes é um baixo um bumbo mesmo, assim, pô, isso aqui vai ficar legal. Não, vou só botar mais coisa, só botar uma coisa. Vamos botar a voz? Aí bota a voz, encaixa assim, ó. Acabou, não precisa mais nada, põe uma coisinha de voz, às vezes, um doublezinho e tal. Mas não precisa ficar enchendo. Conta essa história aqui. O que você quer dizer? E outra coisa também. A gente tava vivendo uma época de tudo é muito plano, né? Então, quase como se as músicas fossem sempre a mesma coisa, assim. Elas não tem parte A, parte B, parte C. Não tem pausa, não tem... Sabe assim? É tudo um groove que vem, entra, que faz. E aí, às vezes eu acho que tem a ver com a gente tá muito dopado hoje em dia, sabe? Sim, a gente tá derretendo na frente da tela, aí tá tudo sem dinâmica, tá tudo, né, emoção tá ali, o compressor tá ligado no talo. Sempre, tudo. É isso, a alegria não tá tão alegre, a tristeza não tá tão triste. Exato, e essa coisa de você não poder ter tédio, você não poder tá mal, você tem que estar bem sempre, entendeu? Isso dá uma... É estranho, cara, a gente tá vivendo um momentinho bem esquisito. Pode ser uma grande romantização da minha parte, mas eu acho que nós artistas, a gente tem... meio como missão apontar um pouquinho pro outro lado, né? Eu tenho tentado muito, assim, tipo, quase todo trampo que eu faço, apontar pro que você tem ali naquele disco, naquela música, que é a essência. E vamos focar nisso aí só, porque não precisa mais super produzir. Chega, não precisa ficar enchendo. Eu acho muito interessante isso de justamente a música pop, né? Os artistas que vão ser os grandes comunicadores irem para um caminho mais minimalista numa hora que a gente é tão bombardeado por tanta coisa e escolher fazer algo nesse sentido mais simples mesmo, né? Mais vazio, com mais silêncio, com mais espaço, né? É quase um teste de resistência para as pessoas conseguirem ouvir algo, né, com silêncio, né? Um negócio que não fica ali te martelando o tempo inteiro, assim. É quase um... Quase não, é um desafio. E essas coisas meio bombam, né? Às vezes. Coisas que fazem zag quando todo mundo tá fazendo zig. Então você pega. Outro exemplo que eu curto usar é rap do Pharrell. O pop dos anos 2010 é muito tonalzão, assim, né? Tipo, tríades, acordes dentro da coisa. E o Pharrell vem com um bagulho soul, o refrão é menor, é o mesmo tom, só que dá esse empréstimozinho modal.
e nonas e sétimas, né? Blues, soul, assim. Bombou. Todo mundo tava vindo com a coisa, ouvindo Katy Perry, aquelas porra, tudo igual. Chega rap, 2016, 2015, não sei. Pá, explode. Quem tava na onda fazer soul, fazer um bagulho, não tava, ninguém tava vindo. O grande pop não era esse. A Billie Eilish, mesma coisa, entendeu? Então acho que a gente tem que, sei lá, deixar as coisas rolarem mais, sabe? Eu acho também. Cara, só uma coisa assim de curiosidade mesmo, assim, porque parece que não, mas a gente trocou muito pouca ideia na vida, né? Sim, mano. Toda vez a gente... Se tromba muito rápido. A gente assim. tromba rápido e começa a falar um monte de coisa, assim. E, cara, eu queria saber, assim, só de curiosidade mesmo, assim, porque eu não fiz essa pesquisa, eu queria te perguntar. Quais foram os primeiros trabalhos de produção que você fez de disco, os primeiros artistas, assim, e, tipo, o que te surpreendeu mais, assim? Qual foi o primeiro trabalho, assim, que você achou que... vamos ali fazer um trampo e deu muito certo? Eu conheci o Escova há muitos anos, assim, em 93, 94. Ele me chamou para um disco da banda Tiroteio, que era a banda que tinha feito aquela Eu Não Aguento, que depois Titãs gravou. Não é de noite, é de dia. Era dessa banda. Isso foi nos primeiros trampos que eu fiz de disco. Foi muito louco, assim, com eles. Foi em 97, assim. Depois, acho que eu gravei as vozes e mixei um disco da Elsa, em 2003, que o Arthur Joly fez. É o disco que o Wisnik produziu? Não, o que o Joly fez. O Joly mesmo fez. Aquilo pra mim foi um choque, assim, do tipo, é uma artista. Artista é isso. Ela chega, canta e tchau. Você não tem muito o que fazer. Não tem muito por que fazer. Não tem muito... Ela chegava com uma coisa dela lá. E esse foi um disco que me mexeu, assim. E o Emicida, acho que é um cara com quem eu já fiz muita coisa também. Eu vi ele ser criado, né? Ele criar a própria coisa. Então a gente fez o primeiro single, mas antes do primeiro single já tinha feito um monte de coisa junto antes. E foi muito louco ver isso acontecer, né? Ver ele sair da onde ele veio, das ideias. Assim, não tem nenhuma surpresa em ver ele acontecer quando você conhece. Sim. Quando você tá lá, né, acompanhando. Você tá vendo acontecer, você fala, caralho, isso aqui é óbvio que vai acontecer. É óbvio que vai dar certo. Às vezes você não bota uma fé assim, porque você fala, não sei se esse moleque vai chegar longe. Aí dá um passo, claro. A coisa cria esse corpo que você fala, caralho, olha só que coisa doida, mas não tem não tem tipo, nenhuma novidade, assim. Sim. Né, pra quem conhece, a gente sabe, né? Eu me lembro de ouvir, assim, uma das primeiras letras dele, que é uma que chama Ela Diz, e ele tinha feito uma demo, e eu ouvi e falei, nossa, esse moleque é tipo um Chico Buarque do rap, assim. Mas eu falei, eu não vou falar em voz alta isso, porque, sei lá, vão meio que me julgar, sabe? Assim, tipo, eu pensei comigo, nossa, esse moleque é foda, mano, caralho, ele tinha tipo 17 anos, 18 anos, sei lá. O moleque é muito foda, né? Bom. Tá aí. Tá aí. Cara, o Leandro, inclusive, se ele um dia ouvir esse podcast aqui, ele não tá respondendo mais as minhas mensagens de WhatsApp, a gente vai conversar depois. Mas, cara, ele eu acho que é um grande exemplo. E assim, ninguém dá certo na música sem gostar de música, né? Ninguém dá certo sem ter o drive pra dar certo. Isso é um lance foda também. As pessoas são muito, às vezes, meio elas delegam pro outro. Sim. Deixa o cara lá fazer o beat, deixa o cara lá fazer o não sei o quê. Deixa... Às vezes, assim, achar que alguém vai fazer você acontecer. Então, eu trombo muita gente, assim, que tá... Não, tem umas ideias foda aqui, mas só depende do se eu fechar com fulano. Não, você faz suas ideias foda, faz elas... faça você mesmo nesse sentido. E qualquer artista grande que você tromba, você vê esse drive. Pô, você deve ver isso toda hora. Você vai tocar com fulano que é super ultra master, você fala, caralho, essa pessoa... Olha o drive que ela tem pra chegar lá, pra fazer lá. Esse dia eu tava falando com o Rashid e falando do Marcos Valle. Falei, cara, vamos chamar ele pra esse som, pode ser e tal. Será que ele topa? Eu pensei assim, falei com ele, falou, mano, topa. O Marcos Valle, ele assim,
parece que ele tá com 15 anos querendo dar certo. Ele tá com 80. Exato, e o maluco, você também, vamos lá, mano, vamos fazer. Vamos lá. Toca os pianos, canta os bagulho. É isso. Entendeu? O cara quer, isso, né? O cara tá com 80, o cara já fez coisa pra caralho, você chama o cara vem, mano. É tipo assim, não tem segredo, é sentar a bunda. Acho que tem uma coisa disso tudo que a gente falou, que é o fazer, né? As pessoas, elas estão meio preguiçosas nesse sentido. Então, aí eu acho que é o problema e o perigo do IA, né? Achar que vai fazer por você. Você vai resolver. É isso, tudo vai ser uma ferramenta, sempre vai ser uma ferramenta, né? Sei lá, como pessoas que a gente já admira fizeram uma marcha contra um instrumento. Não, eu tô com um vídeo pra sair disso. Eu tô com um vídeo pra falar sobre essa comparação que eu acho perigosa. Porque enquanto a guitarra teve... Os primeiros experimentos foram em 1800 e tralalá. A primeira guitarra lançada que deu certo foi em 31. Fender, sei lá, Les Paul década de 40, Fender 50. Foi nos anos 60 que ela realmente se tornou uma coisa e rolou essa marcha. Pra quem não sabe, teve uma marcha em 67. Contra a guitarra elétrica. Elis, Gil, Edu Lobo, Jairzão, mais um monte de gente indo contra, falando, pô, a gente não pode ter isso aqui, guitarra elétrica na nossa música e tal. E hoje em dia usam muito essa narrativa. Vocês estão sendo, eles nessa época, vocês estão sendo anacrônicos de irem contra a IA. A IA não é só uma ferramenta. E é muito legal também desmistificar aqui a IA como uma entidade. Essas iniciativas de IA, principalmente generativas, elas são uma grande forma de erodir o nosso ecossistema que a gente vive disso. Então não é só uma ferramenta, acho que tem uma coisa filosófica junto que vem nisso. Eu acho que é quando a gente começa a apontar para o produto como a nossa meta final. Sim. E não é isso. Exato. Você não toca sax porque você quer gravar discos e ter os discos para vender para pessoas. Toca sax, você toca sax. Você adora tocar sax. Que tocar sax é um jeito que você criou para você lidar com um monte de coisas complexas pra caralho da sua vida. Um monte de coisa. Cada um. A gente é único e a gente tem formas únicas de lidar com as coisas. Eu não faço música porque eu quero fazer disco, eu faço música porque eu adoro fazer música. E aí tem um vídeo que eu fiz com o cara lá da Suno falando: a grande parte das pessoas que fazem música hoje em dia não tem saco de fazer música. Mano, cala a tua boca, porque a coisa que eu mais gosto é quando eu estou fazendo, e não quando fica pronto. Quando fica pronto eu falo, foda-se, exato, eu vou fazer outra. A parte mais legal é fazer. É o fazer. Então façam essas porra, senta a bunda e faz. E faz e erra, né? Os caras mandam pra mim, cara, tô com essa música aqui, mano. Acho que isso aqui tem tudo a ver com o Júnior. Tava fazendo disco do Júnior, um monte de gente. Nossa, tá falando de disco do Júnior? Tem essa música aqui pro Júnior, manda uma música. Eu falo, brother. Vai mandar uma música, me manda umas 40 músicas dessas aí, eu vou ver se tem alguma boa. Não, eu tenho só mais 3. Você compôs 3 músicas na sua vida, você acha que elas vão servir para um disco de um artista? É tipo eu que aprendi a fazer, sei lá, fritar um ovo. Aprendi ontem a fritar um ovo. Eu chegar pro Gordon Ramsay e falar, mano, olha esse ovo que eu fritei aqui, tipo, mano, meus ovos, gente. Ó, e sigam o Felipe Vassão aí nas redes sociais. Nossa. Que é dos caras que vale a pena seguir, dá pra ver que tem toda essa paixão e o prazer de fazer as coisas. Mano, brigadíssimo. Obrigado você, mano. Pela visita aqui. Espero que a gente continue os papos aqui offline depois, tomando um café logo mais aí no bairro. Vamos. Nós. Valeu, obrigado. Maravilha, encerrando o episódio número 66 do Sabe Som, que contou com a participação de Felipe Vassão. Lembrando que todo episódio a gente tem a nossa playlist que tá ali na descrição do episódio, no seu player preferido, e aí você confere. É só clicar e você vai ouvir as músicas dos artistas que foram citados aqui como referência. Sabe Som tem roteiro, trilha e apresentação minha, Thiago França, a direção é da Camila Salmásio, produção da Letícia Holanda, captação de imagem Marina Ortega, a técnica de áudio e sonorização da Lua Gattinoni,
e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação das redes sociais fica com a Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV da Muniz Ravena e a direção executiva da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons!